Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, dessa vez sobre múltiplos e divisores. Na verdade, uma revisão. A gente já teve uma aula sobre isso, então vamos mais uma vez revisar e depois no final da aula temos um joguinho muito especial. Então vamos começar. Primeiro, o que são múltiplos e divisores, pessoal? Quando eu falo múltiplo, múltiplo vem de que operação? Lembra o que? Múltiplo? Lembra qual palavra, meninos? Multiplicação. Multiplicação. Isso, múltiplo vem de multiplicação. Então, o que é múltiplo? Múltiplo de um número natural, o número que a gente tem estudado, é o produto, ou seja, o resultado de uma multiplicação desse número por um outro número natural qualquer. Como assim? O que é isso? Então, se eu falo os múltiplos do número 3, eu quero saber quem são os resultados de 3 vezes qualquer outro número. Esses resultados são os múltiplos de 3. Então, se eu faço, quanto que é 3 vezes 0? 0. 0. Então, o primeiro múltiplo de 3 é o 0. Quanto que é 3 vezes 1? 3. 3 vezes 2? 6. 3 vezes 3? 6. 9. Isso, e assim vai. Então, aqui, o que eu estou pegando? Todos os resultados, como se fosse a tabuada do 3, e eu vou anotando. Esses resultados é o que eu chamo de múltiplos de 3. Mas não vai só até 3 vezes 10, eu posso continuar. 3 vezes 11, 3 vezes 12, 3 vezes 13, até o infinito. Todos esses resultados são múltiplos de 3. Então, uma forma fácil de eu observar isso daqui, assim como quando a gente vai preencher a tabuada, é, se eu quero os múltiplos de 3, então eu só vou somando de 3 em 3. 0. Mais 3, 3. Mais 3, 6. E por aí vai. Eu vou somando de 3 em 3 e eu vou descobrindo todos os múltiplos de 3. Então, se eu quero saber, por exemplo, se o número 22, será que o número 22 é um múltiplo de 3? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui os múltiplos de 3 e vou ver se o 22 está nessa lista. Aqui, por exemplo, eu escrevi só até o 18 e coloquei 3 pontinhos, porque isso aqui é infinito. Então, se eu continuasse 18 mais 3, quanto que é? É 21. 21, então seria o próximo número aqui, o próximo múltiplo de 3. 21 mais 3, 24. 24 tá certo. Isso, 24. Então, percebam aqui que nos múltiplos de 3 eu tenho 18, 21, 24, depois vai continuar aumentando. Não tenho 22. Então, o 22, que estaria aqui entre o 21 e o 24, não é um múltiplo de 3. Os múltiplos de 3 são só esses que são escritos aqui, olha, de 3 em 3 eu consigo achar ele. Ah, professora, mas e se fosse um número muito grande, sei lá, 1322? Eu vou ter que ficar somando de 3 em 3 até chegar nesse número? Não, aí a gente vai ver daqui a pouquinho como é que eu faço para descobrir isso de forma mais rápida. Continuando aqui, vamos ver um outro exemplo. Se eu quisesse saber quem são os múltiplos de 5, vou lá na tabuada do 5, vejo os resultados. Quanto que é 5 vezes 0? 0. 5 vezes 1? 5. 5. 5 vezes 2? 10. Vezes 3? 15. Vezes 4? 20. 20. Vezes 5? 25. 5. E aí, sucessivamente. Continua. Vezes 6, 30. Vezes 7, 35. Ou, somando de 5 em 5, 0. Mais 5, 5. Mais 5, 10. Mais 5, 15. Mais 5, 20. Vou somando de 5 em 5 e encontro os resultados. O que a gente já consegue observar aqui, nesses múltiplos de 5, o que todos esses números têm em comum? Será que a gente encontra um padrão? Quando eu estou olhando para os múltiplos de 5, eles sempre terminam em que algarismos? 0. 0 ou 0, 5, 0 e 5. 0 e 5, muito bem. Ó, tá vendo que ele sempre termina em 0 ou 5? 0, 5, 0, 5. Se eu continuasse aqui, ó, 30, também termina em 0. Depois, 35, termina em 5. Então, todos os múltiplos de 5 terminam em 0 ou 5. Isso já é um padrão. Isso já me ajuda a saber se um número ele é múltiplo de 5 ou não. É uma regra, na verdade. Então, se eu quiser saber se o número 20.350, vou escrever ele aqui, 20.350. Será que ele é um múltiplo de 5? O que vocês acham? Repete, por favor.
Esse número aqui, 20.350, será que ele é um múltiplo de 5? Sim. Sim, por quê? Porque ele termina termina com em zero. 0. 0. Se o número que eu estou olhando, se ele terminar o último algarismo for 0 ou 5, ele é um múltiplo de 5. Então, isso já é um macete para eu não ter que ficar contando de 5 em 5 até chegar nesse número grande. E se eu olhar para os múltiplos de 10? Múltiplos de 10, 0. 10 vezes 0, 0. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. e assim sucessivamente. Eu vou somando de 10 em 10. Então, quem é o próximo aqui? 40. 40, 50, 60. E o que eu observo também com relação aos múltiplos de 10? Tem alguma coisa que eu já consigo ver aqui que sempre acontece? Um número que sempre termina com ele? 0. Isso. 0. Os múltiplos de 10, eles sempre vão terminar em 0. Ó, sempre termina com 0. Então, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Então, todos os números que eu for olhando e que terminarem em 0 são múltiplos de 10. Já é uma outra regrinha que eu consigo saber, mesmo sem ter que ficar contando um monte de número. Se eu vejo que terminou em 0, é porque ele é um múltiplo de 10. Ah, ele pode ser múltiplo de 10 e de 5 ao mesmo tempo? Pode. Sim. Se a gente for olhar aqui, olha, o 20. O 20 ele é um múltiplo de 10, também é um múltiplo de 5. Então, pode ser que esteja mais de múltiplo. Por isso que aqui tem 0 e aqui tem 0 e 5. Tanto faz. E os múltiplos de 12? Agora eu peguei um número que não está lá na tabuada. A gente não estuda, né? A tabuada do 12. Mas eu posso fazer ela do mesmo jeito. Quanto que é 12 vezes 0? 0. 12. 12 vezes 0. 0. Todo 12. número vezes 0 é 0. Então, o primeiro múltiplo de todos os números sempre vai ser o 0. Depois, 12 vezes 1. 12. 12. Agora eu vou somando de 12 em 12. 12 vezes 2, ou 12 mais 12. 24. Isso, mais 12. 36. Isso, mais 12. 48. Mais 12, 50. Não, 60. 60. E eu continuo também, pessoal. Se eu quiser saber o próximo, é só somar. Mais 12, 72. Mais 12, 84. Então, todos esses números são múltiplos de 12. É só eu ir somando de 12 em 12. Esse não tem um macetezinho, não. Tem que ir somando mesmo para você descobrir. Mas também é simples. Eu só somar de 12 em 12 e eu vejo se dentro desses resultados aquele número aparece. Se ele aparecer, ele é um múltiplo de 12. Se não, é porque ele não é. Se eu quero saber, então, os múltiplos de... Vamos ver aqui um número. 15. Quem são os múltiplos de 15? Eu peço para vocês escreverem lá na atividade os 5 primeiros múltiplos de 15. E aí, qual que é o primeiro múltiplo de todos os números que a gente viu ali? 0. 0. Então, eu sempre vou começar com 0. E depois do 0? Qual é o próximo múltiplo de 15? 15. Sim, que é o 15 vezes 1, que é ele mesmo. Agora é só ir somando de 15 em 15. Então, qual que vai ser o próximo aqui? 25. 15 mais 15? 30. 30. Mais 15? 45. 45. Mais 15? 60. 60. Então, aqui, olha, eu escrevi os 5 primeiros, 1, 2, 3, 4, 5 primeiros múltiplos de 15. Não acaba aqui, os múltiplos de 15 são infinitos, eu poderia continuar. Mas eu pedi só os 5 primeiros, esses são os 5 primeiros. Fácil, não é, pessoal? Não é difícil. Beleza? Beleza. Tranquilo? Então, qualquer número, se eu quiser saber os múltiplos dele, primeiro, começa sempre com 0, depois é o próprio número, depois você vai somando esse número várias vezes até terminar a quantidade que eu pedi. Ok, então vamos voltar para cá agora. Então, isso que é o múltiplo, fácil. E os divisores? Divisor. Se múltiplo lembra de multiplicação, divisor lembra o quê? Divisão. Divisão. Tem a ver com divisão. Quando eu digo os divisores de um número, são os números cuja divisão por aquele é exata, ou seja, tem resto zero. Como assim? Vamos pensar aqui no exemplo do 10. Vamos supor que eu tenho 10
10 balas aqui. Vou fazer umas bolinhas para representar as balas. 10 balinhas aqui bem bonitinhas. E eu quero dividir essas balinhas em saquinhos. Só que todos os saquinhos têm que estar com quantidades iguais. Eu não posso ter saquinhos com quantidades diferentes. E aí a minha pergunta é, de quantas formas eu posso fazer essa divisão? Eu posso, por exemplo, pegar todas essas balas e colocar num saquinho só. Não posso fazer uma divisão única aqui? Peguei todas as balas e coloquei num único saquinho. É uma possibilidade. Vamos pegar uma outra forma. E se em vez de dividir assim, eu dividisse no meio? 5. De 5 em 5, isso aí. Dividisse de 5 em 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Dividir aqui. E depois, 1, 2, 3, 4, 5. É dividir? Dividir, isso aí. Então, aqui eu dividi as 10 balas em 2 grupos de 5. Foi uma forma que eu consegui dividir, que não sobrou bala e que os dois ficaram com a mesma quantidade. Certinho também, não é? Foi? Foi. Agora, e se eu tentasse dividir 3 balas por pacote? Será que daria certo? De 3 em 3? Ó, 1, 2, 3. Depois 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mas só que sobra 1. Para 1. Isso daqui é o que a gente chama de divisão não exata. Se eu fizesse lá no algoritmo da divisão, que a gente aprende lá no terceiro aninho, dividir 10 por 3, dá para dividir? Não. Aqui daria o quê? Não. 3. 3 vezes 3 é 9. E 10 menos 9 sobra... Olha, eu acho que não dá. Aqui sobraria 1. Eu Você tenho só uma pode divisão... dividir. Você só pode dividir essa de 5 em 5. Se for 10, é de 5 em 5 só. Porque mais não, menos não dá. Pois é. Senão de 2 em 2, né? Ou de 2 em 2, isso que eu ia falar agora. Ou de 5 em 5, ou de 2 em 2. Vamos ver aqui de 2 em 2 como é que daria? Se eu dividir aqui de 2 em 2, fazer pacotinhos com 2. Faço um pacotinho aqui, outro, outro, outro e outro. Também deu 5 pacotinhos, cada um com 2 balas. Também deu certo, não sobrou e não ficou nenhum com um a mais que o outro. Então, eu consigo dividir 10 ou em grupos de 1, ou em grupos de 2, ou em grupos de 5, ou em grupos de 10. Não dá para dividir de outra forma. Não posso dividir em grupos de 3, em grupos de 4, também não daria certo. Se eu juntasse 4, 4 ia ficar sobrando 2. Então, essas quantidades que eu consigo dividir sem que tenha resto é o que eu chamo de divisor. Quem são os divisores de 10? Ou seja, quais são os números que eu consigo dividir o número 10 sem que tenha resto? Por 1, sempre todo número eu consigo dividir por 1. Por 2, por 5 e por 10. Ah, como que eu descubro isso? Dessa forma que a gente fez. A gente vai testando e vendo quais são os números que eu consigo dividir sem ter resto. E se em vez de 10 eu quisesse saber os divisores de 12? Vamos pensar, todos os números menores que 12. Começando com 1. A gente sabe que se eu tenho qualquer número natural, por exemplo, 12, dividir em 1 significa como se eu pegasse cada balinha dessa e colocasse num pacotinho separado. Eu sempre posso fazer isso. Não vai sobrar nenhuma, porque todos têm 1. Então, dividir por 1 sempre vai funcionar. O primeiro divisor de qualquer número é o 1. Então, o primeiro divisor de 12, 1. Dá para dividir 12 balas em grupinhos de 2? Vamos fazer o teste aqui, vamos ver. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2 e 1, 2. Deu para dividir em grupinhos de 2? Que não sobrou nenhum. Não sobrou nenhum? Então também dá para dividir por 2. Sobrou um mesmo. E se fosse por 3? Será que dava para fazer grupos de 3? Será que dá para dividir 12 por 3? Vamos fazer aqui? Dá. Ó, vou contar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vai Também sobrar. deu. Não Aqui não sobra sobrou. nada. Ó. Com 12 não sobrou. 10 sobrava. Com 12 não. 12 deu certinho. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Deu 4 pacotinhos de 3. Se eu fizer essa divisão
Divisão euclidiana. 12 dividido por 3. Que número lá na tabuada do 3, quando eu multiplico por 3, dá 12? 3 vezes 4. 4. Então, 4 vezes 3, 12. 12 menos 12, 0. Não sobra. Então, dá para dividir 12 por 3. Da mesma forma, também daria para dividir por 4. Se eu fosse dividir por 4, então eu iria fazer como aqui? Número 12 agora, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4. Também funcionou. 1, 2, 3. 3 grupos de 4, isso aí. Então, se eu fizer essa divisão, 12 dividido por 4, qual é o número na tabuada do 4 que eu multiplico que dá 12? 3. 3 vezes 4, 12. 12 menos 12. Agora, meninas, vamos ver se eu tentasse dividir por 5. Será que funcionaria? Essas 12 balas, dividir 5 em cada pacote. O que vocês acham? Não Ah, dá. Eu vai acho dar. que sim. Ó, Não, vamos não vai contar. 1, 2, 3, 4, 5. É porque é de 1, 12, não 2, de 12. 3, 4, 5. E sobrou 2. Então, o Sobrou número duas. 12, se eu tentasse dividir ele por 5, o que iria acontecer? Ia sobrar um resto. Ia dar aqui 2. 2 vezes 5. 2. 2 vezes 5 é 10. 12 menos 10, 2. Ia sobrar. Ia ter resto. Então, a gente diz que o 5 não é um divisor de 12. Então, eu vou testando mesmo, pessoal. Vou testando todos os números que são menores do que 12. Então, aqui a gente descobriu que, ó, 1 deu certo, 2, o 3, o 4. O 5 não. Então, eu não escrevo o 5 aqui na lista dos divisores. Por 6, daria certo também. Qual que é? Se eu fosse dividir em 6 aqui, ia ficar 2 pacotes de 6. Eu consigo dividir 12 em 2 pacotes de 6. Então, 6 também é um divisor. Se eu tentasse o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11, eu não ia conseguir também. E o 12, que é o próprio número, que é aquele pacote grande que a gente falou ali atrás também. Também funciona. Então, para eu descobrir os divisores de um número, eu vou dividindo ele e vendo quais são os números que não vai ter resto. Quantas formas eu consigo dividir sem sobrar resto. Mas tem uma forma mais fácil de nos ajudar a ver quais são os divisores de um número quando eu quero saber esses primeiros, sem ter que ficar fazendo conta. Vamos supor que o número é muito grande. Eu não vou ficar fazendo um monte de bolinha para desenhar. Então, uma forma é usando esses critérios de divisibilidade. Uma forma que é como se fosse um macete. E a gente já até começou a falar sobre isso ali atrás, quando eu estava falando de múltiplos. Como que eu sei que um número ele é divisível por 2? Vamos supor que fala um número qualquer aí para mim, alguém. 13. 13. Então, vamos ver o número 13. Vamos ver quais são os divisores do 13. A gente já sabe, acabamos de ver ali, que quando eu quero falar os divisores, os 2 primeiros que eu já sei, que qualquer número sempre vai ter, é o número 1. Então, eu consigo dividir, por exemplo, 13 balas em pacotinhos de 1 em cada, e o próprio número 13. Consigo dividir também em 13 pacotinhos. Então, são os 2 primeiros divisores, o número 1 e o próprio número. Agora, eu quero saber se tem outros. Será que eu consigo dividir 13 por 2? Então, eu vou olhar aqui qual que é o critério. O número ele vai ser divisível por 2 se ele for par. Vocês sabem o que é um número par? Sim. Quando a gente fala assim, par ou ímpar, como é que eu sei que o número é par? Quando ele termina... É quando ele termina com 0. Termina com 0 e 2, 4, 6, 8 e 10, né? Isso, 0, 2, É o 0 também. 4, 6 6, ou 8. 8. Então, qualquer número, grande que seja, se ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é um número par. Ou seja, dá para dividir por 2 que não vai ter resto. Não dá Então, o 2. isso, o número 13, então, ele não dá para dividir por 2. Ele não termina nem em 0, nem 2, nem 4, nem 6 e nem 8. Então, ele não é divisível por 2. E por 3? Qual que é o macetezinho aqui? A soma dos seus algarismos for divisível por 3.
Como assim a soma dos algarismos, tia? Eu vou somar cada número que compõe esse número maior, que a gente fala assim. Então, no caso aqui do 13, eu vou somar 1 mais 3. Quanto que é 1 mais 3? 4. 4. 4 é um número divisível por 3? Se eu Não. tenho 4 balas, eu consigo formar grupos de 3 sem sobrar Não. resto? Não. Não, não é? Então, Não. se quando eu somei os algarismos, o resultado não for divisível por 3, significa que meu número também não é. Agora, se eu tivesse, por exemplo, o número 81, só mais um exemplo. Entendi. Entendeu? Se eu tivesse 81, eu ia somar 8 mais 1, 9. 9 dá para dividir em grupos de 3? Dá. Se eu tenho 9, dividir em grupos de 3, faço 3, 3, 3, dá. Então, 81 também daria. É um macete para quando eu tenho um número grande, não vou ficar desenhando 81 bolinhas. Não vou fazer isso. Nem vou precisar de fazer a divisão. Se eu souber esse macete, eu já vou só somo aqui o algarismo muito mais fácil. Então, voltando para o caso do 13, o 3 também não vai ser um divisor, porque deu 4 e 4 não é divisível por 3. E por 4, qual que é o macete? Quando os dois últimos algarismos, os da direita, for divisível por 4. Esse caso aqui é um macete para quando o número ele é muito grande mesmo, tipo 10.324. Então, se eu fosse o número, deixa eu anotar ele aqui, 10.324, que eu estou falando de um número bem grande. Para eu saber se esse número aqui ele é divisível por 4 ou não, eu vou olhar para os dois últimos números. No caso aqui, 24. E aí eu vou olhar se 24 é divisível por 4. Lá na tabuada do 4, tem 4 vezes alguma coisa que dá 24? Tem. Tem, 4 vezes 6. Tem. Então, esse número grandão aqui, 10.324, também é divisível por 4. Agora, quando eu estou falando aqui do número 13, o número 13 por si só já tem 2 algarismos, então esse macete não vai ajudar muito. 13. Para eu saber se então se ele é divisível por 4, o que eu vou ter que fazer? Lá na tabuada do 4, tem algum número, 4 vezes algum número que deu 13? Não. Não. Eu tenho 4 vezes 3, que é 12. Não. E 4 vezes 4, que é 16. 13 não. Então, não vai ser divisível por 4. Por 5, vocês me falaram lá atrás, quando a gente estava vendo os múltiplos de 5. Termina com 0 ou com 5. Eu acho porque o 13 é ímpar. E também não vai dar 4 vezes 1 é 4, mais 2, 8. Aí não o 13 vai passar. Muito bem. Isso também ajuda. Muito bem, você falou certo. O 13 é ímpar. Se ele é ímpar, não é divisível por 4. Isso também já é um macete, tá? Se você viu que o número é ímpar, ele não vai ser divisível por nenhum número que é par. Não vai ser divisível por 4, nem por 6, nem por 8, nem por 10. Já é um bom macete também para você ver. Mas nem todo número par vai ser divisível por 4, tá? Cuidado. Se eu falo o número 10, por exemplo, 10 é par. Mas ele não dá para dividir por 4. Tá? Mas é um bom macete para começar. Agora, com relação ao 5, o Gustavo falou ali, olha, ele é divisível por 5 se ele termina em 0 ou 5. Quando a gente viu lá os múltiplos de 5, a gente viu que sempre era 0, 5, 0, 5, 0, 5. Então, o 13, ele é divisível por 5? Não. Não, ele termina em 3. Ele não termina... Então, ele não é divisível por 5. Por 6, quando que ele vai ser divisível por 6? Quando ele for divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3. Então, se na hora que eu fiz esses critérios aqui, eu tivesse um número que ele tivesse sido divisível por 2 e por 3, ele também seria por 6. No caso aqui, a gente viu que o 13, no caso, não era nem por 2, nem por 3. Então, ele também não vai ser divisível por 6. Dá um exemplo de um que seja. Se eu pegasse o número 24. 24 é um número par? Sim. É par. Então, ele seria divisível por 2. A soma dos algarismos é um número divisível por 3? Se eu somo 2 mais 4, 6, não é? 6 é divisível por 3? Sim. Sim, então 24 também seria divisível por 3. Então, ele é divisível por 2, ele é divisível por 3.
Se ele é divisível pelos 2, ele também é divisível por 6. 6. Não preciso de mais nada. Só do fato dele ser por 2 e por 3 é por 6 também. Não pode ser um só ou só o outro. Tem que ser os dois. Ok? Por 7 e por 8, percebam que eu nem coloquei aqui, porque os critérios são mais difíceis. É tão complicado que é mais fácil você pegar o número e dividir por 7 ou dividir por 8 do que você tentar usar o critério. Então, eu nem coloquei ele aqui, porque isso ia dificultar. Por 9, tá meio apagadinho aqui, mas é bem parecido com 3. Eu também vou somar os algarismos e na hora que eu somar, se um número for divisível por 9, também vai ser, então, divisível por 9. É a mesma regra do 3. Então, se eu tenho 13, a gente somou os algarismos, deu 4. Dá para dividir 4 em grupos de 9? Não. Não, 4 é menor que 9. Então, 13 também não vai ser divisível por 9. Agora, se eu pego 27, por exemplo. 27. Soma os algarismos. 2 mais 7, 9. Dá para dividir 9 em um grupo de 9? Sim, né? Pega uma sacola só e coloca os 9 juntos. Então, o número 27 também é divisível por 9. 99. Se eu somar os algarismos, 99. O 27 dá pra 9? Sim, porque eu somei os algarismos e deu 9. Então, porque 27 também dá. na tabuada de 9 e 27. Isso. E se fosse o número 99? Eu somaria 9 mais 9, 18. 18 é divisível por 9? Sim, consigo fazer 2 grupos de 9. Então, 99 também é. Sim, porque é 99 e, tipo, tabuada. E se somar 9 mais 9 dá 18. E na tabuada de 9 também 18. Nossa. Isso, perfeito, muito bem. Agora o 13. O 13 não. Na hora que eu somei 13, 1 mais 3 deu 4. 4 não tem na tabuada do 9 o resultado. 9 vezes alguma coisa que dá 4. Não dá para dividir 4 em grupos de 9, até porque é menor. Então, o 13 não é divisível por 9. E por 10? A gente também falou lá atrás, quando a gente estava vendo os múltiplos. O número ele vai ser divisível por 10 quando? Zero. Termina com 0. O 13, então, é divisível por 10? Não, ele termina em Também 3, não. então não dá. Ah, professora, 13 não tem nada, então? Tem nenhum divisor? Eu poderia continuar aqui por 11 e por 12, que eu também não coloquei os critérios aqui. Mas também não daria. Não tem. Os únicos divisores do 13 é o 1 e o 13 mesmo. E aí é um número que a gente chama, depois a gente aprende, que é um número primo. Só tem 2 divisores, 1 e ele mesmo. Então, o 13, acabou. Os divisores dele é 1 e 13 só. Se eu tiver 13 balas, ou eu faço saquinhos individuais, ou faço um sacão com 13. Não consigo dividir de outra forma. Se eu tiver 13 pessoas e eu tenho que fazer grupos, algum grupo vai ter que ficar com mais. Não dá para dividir em quantidades iguais. Por quê? Porque 3 é um número primo. É verdade. Ok? O 7. Aí 3 pra outra pessoa, aí mais um. Isso, tipo 7. 7 também é um número primo. Se eu tiver 7 pessoas, um grupo com 3, outro com 4, ou um grupo com 2 grupos de 2, 2, 2, e o outro vai ter que ficar com 3, nunca vou conseguir dividir a mesma quantidade para todos. Por quê? Porque é um número primo. Ou é 7 ou é 1. Isso, ou é 7 ou é 1. Por quê? Porque ele é primo. Muito bem, meninas, vocês estão craque. E agora, pessoal, nós vamos no nosso joguinho. Essa tabela de critérios de divisibilidade, você que está aí em casa, sugiro que você copie. É importante porque isso é uma forma de você ter um macete. Pelo menos assim, para você olhar um número e já conseguir definir. Senão a gente teria que ficar dividindo um monte de vezes, ia dar muito mais trabalho. Também funciona, mas daria mais trabalho. Então agora a gente vai para o nosso jogo chamado Qual é o Número? É um jogo baseado no jogo de tabuleiro Perfil, em que nós vamos tentar descobrir o número usando algumas dicas. Dentro dessas dicas vão ter alguns dos critérios que a gente viu ali atrás sobre divisibilidade. Então se eu falo, por exemplo, que o número é par, eu sei que ele vai terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Se eu falo que eu sou um número divisível por 5, termina em 0 ou 5.
Então, isso vai me ajudar a identificar qual que é o número misterioso. E aí, vamos ver aqui. Nós temos 5 jogadores. Gustavo, Carlos, Samara, Vanessa e Júlia. Escolha um bichinho desse daqui, um para cada um. Samara, Estrela, Estrela, Júlia. Carlos, o raio. Vanessa, Lua. Lua. Gustavo, Carinho, então. Beleza, fechou. E aí, então, vocês vão andando aqui pelo tabuleiro. Se não der tempo de ninguém chegar no último, quem tiver chegado mais longe ganha. E então, como é que funciona? Vamos lá. Um de cada vez. Eu vou falando aqui a ordem. Vai me falar um número de 1 a 10. Por exemplo, vamos supor que o Gustavo falou 7. Eu vou clicar aqui e vou revelar uma dica. E aí, baseado nessa dica, ele vai fazer um chute de qual que é esse número. Se acertar, ele vai andar a quantidade de dicas que não foram lidas. Se errar, vai passar para o próximo. Atenção, porque a dica que eu leio para um também continua sendo válida para o outro. Então, é acumulativo. Se eu li uma dica, mas ainda não deu para ajudar, para responder de primeira, chuta. Na próxima, pode ser que você já consegue resolver, quando tiver mais dicas. Quem vai começar aqui? Deixa eu ver na minha lista quem é que está aparecendo primeiro. Carlos. Carlos, um número de 1 a 10. 4. 4. Vamos ver. Estou entre 5 e 20. Chuta um número aí entre 5 e 20. Carlos. 5, 20. 15. 15? Não é o número 15. Atenção, pessoal, já vão escutando quais são os números que não são para vocês não repetirem. Agora, deixa eu ver aqui a vez de quem. Gustavo, um número de 1 a 10 menos o 4. Eu quero 5. 5? Isso. Sou divisível por 9. É um número que está lá no resultado de 9, da tabuada do 9. E está entre 5 e 20. Qual? 3. 3? Não. Sim. Ó, já foi seu chute, hein? Mas só para eu te lembrar, ó, tá entre 5 e 20. Então tem que ser maior que 5. Não poderia ser o 3 aí, tá bom? Agora vamos para Samara. Já sei. Escolhe o número. 8. 8. Sim. Passe sua vez. Samara. Vanessa. 7. 7. 7. Sou divisível por 6. É o número que dá para dividir por 6 ele. Tá lá no resultado da tabuada do 6, tem ele. Está entre 5 e 20 e é divisível por 9 também. Junta todas as dicas e me dá um chute. Calma aí, eu tô aqui. Pensa aí, vai lá. É o 36? 36? Não, foi um bom chute. 36 é divisível por 6 e por 9. Só que 36 não tá entre 5 e 20. Tem que ser um número maior que 5 e menor que 20. Júlia, sua vez. Escolhe um número. Tem que ser um número maior que 5. 3. 3. Tenho 2 algarismos. 4. 4? Não, também não. Sim. Ó, foca aqui. Tá entre 5 e 20, hein? Carlos, voltou para você. Escolhe um número. Tá entre 5 e 20? Tá entre 5 e 20. Antes de falar o seu chute, escolhe a dica. 1, 2, 6, 9 ou 10? 10. Não pode repetir a mesma, não? Não. 10. Ó, meu algarismo das unidades é 8, hein? Termina com 8. Deu uma dicona. 18. Acertou. Muito bem. Aê! Número de... Parabéns! Ê! Como ele respondeu? Faltando 1, 2, 3, 4 dicas. Eu vou andar aqui para ele. Vou andar aqui. Carlos é o raio. 4 casinhas. Vem cá para o número 4. Muito bem. Vamos para o próximo agora, hein? Vamos ver agora quem é que vai. Vou ter que passar desse carro, não tem jeito.
Você já sabia, Gustavo? O meu? Eu sabia. Do 18 que você era? não sabia? Eu já sabia. Porque, tipo assim, termina em 8, qual que termina em 8? O 18. É verdade. Pois é. Vamos lá, O vamos outro pro não podia, próximo porque é agora. unidade. Agora, como o Carlos foi o último, agora é o Gustavo. Gustavo, número de 1 a 10, pra gente começar. Vamos de 4 de novo. 4. 4. Um múltiplo de 8. Ou seja, tabuada do 8. 8 vezes alguma coisa dá esse número. Pensa lá os números de 8 e 8. Chutam aí. Que o último termina com 8? Não, é um múltiplo de 8. Não significa que termina com o número 8. Pode ser lá na tabuada do 8. 8, 16, 24, nananã. Qual é desses números ali? Chuta um. Pode ser qualquer número alto, né? Até tipo 8 Pode. vezes 10 pra baixo, né? Deixa eu ver A gente aqui. não sabe ainda o limite. Pode ser qualquer número. Bom, eu vou chutar. Eu acho que é 64. Será? Ah, não acredito. Acertou. Dica. Eu não tô vendo. Eu não tô vendo aqueles números, não. Gustavo acertou de primeira. 60. Agora sim. Se ele acertou de primeira, só tinha lido uma dica, tinha 9 dicas ainda para serem lidas. Então, Gustavo disparou lá na frente, mandou 9 casas. Eu falei que eu tinha que subir, cara. Eu tenho que subir. Parabéns. Vamos pro próximo, meninas. Vamos lá, só os meninos que vão dar. Agora é a vez de Samara. Samara, um número de 1 a 10. 2. Sou um número ímpar. Ou seja, é um número que termina em 1, 3, 5, 7 ou 9. Só sei isso sobre o número. Ele vai terminar em um desses algarismos. Qual? Chuta aí. Como é que é? 1, 3, 5, 7 ou 9. Termina em um desses. Ele é ímpar. Eu vou no 5. 5? Aham. Não era o número 5. Não. Vanessa. 10. 10. Dica número 10. Meu dobro é maior que 100. Calma, vamos entender isso daqui. Eu sou um número ímpar. Deixa eu anotar isso aqui para ajudar vocês. Então, ele termina... Vamos supor que ele tenha 2 algarismos. Esse último número aqui, ele é 1, 3, 5, 7 ou 9. É um desses aqui. E o meu dobro é maior do que 100. Se eu pegar esse número que eu encontrei aqui e multiplicar por 2, o resultado vai ser maior do que 100. Então, ele é um número que não é pequenininho, não. Vanessa, tem um chute? Não dá para saber ainda, não. Mas tem algum chute? 56. 46? Não. 56. 56. 56? Também não. 56. Não, não é. Errei. É uma vez só, hein? É. E também não era. Lembra, meninas? Tem que terminar em 1, 3, 5, 7 ou 9, não em 6, hein? Olha lá. Júlia, uma dica. 9. Meu algarismo das dezenas é 5. Ó, uma dica boa, hein? É fácil. Algarismo da dezena, aqui, é 5. Então, já sei que é 50 e alguma coisa, hein? Júlia, um chute. Pensa aí, 53. 53? Não, não é 53. Volta para Carlos. Carlos, escolhe uma dica. 4. 4. Ele pegou meu número, não é esperto não, menino. Tenho 2 algarismos. Isso a gente já sabia. Que tem 2 algarismos, que é 5 e algum outro número que a gente já sabia. Carlos, seu chute. 50 aí? 6. 6? Não.
Não é 56. Ai, vocês estão passando perto. Vai, Gustavo. Agora eu vou no 5. Dica 5. 11 é um dos meus divisores. Ou seja, eu consigo dividir esse número por 11. Se eu for somando de 11 em 11, eu chego nesse número. Gustavo, chute. 11 é um dos meus divisores. Vai contando 11 em 11? Isso, conta de 11 em 11 que você chega nele. Deixa eu ver. 22, 55. Muito bem, 55. Pô. Tá disparado, hein? Ó, se eu somar de 11 em 11, então eu tenho 0, os múltiplos de 11. 11, 22, nossa senhora. 33, 44, 55. Os múltiplos de 11 aqui, olha, os primeiros são todos os números iguais. 5, 5, Eu entendi, agora que eu entendi. Eu tava chutando qualquer um. Agora tem que raciocinar aí pra eu jogar. Agora eu entendi. Ah, então tá bom, pelo menos entendeu agora. Gustavo acertou, então, com 1, 2, 3, 4, 5 dicas sem ler. Vai andar 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Tá lá na casa 14 já. Vamos pro próximo. Tamara, escolhe o número aí. 1. 1. Sou um número par. Nossa, velho, eu só tiro esse. Agora termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Qualquer número aí do universo que termine em 0, 2, 4, 6 ou 8. 18. 18? Não. Não é. Não é o número 18. Mas é um número par. Falou certo. Mas não é o 18. Não é bem. Vanessa. Número 2. Número 2. Estou entre 100 e 150. Misericórdia. É um número par que está entre 100 e 150. Vou fazer aqui os 3 algarismos para vocês. Ó. É o número 100 e alguma coisa. Entre 100 e 150. E ele é par. Então, ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Tem algumas coisas já para chutar, mas ainda não dá para saber. Vanessa, seu chute. 120. 120? Acertou. Nossa, de cara. De cagada, acertou. Eva! Uhul! Por isso que eu falei que existe mesmo. Eu lá Ela falei, andou 8 casas. Andou 8 casas. Eu pensando que eu tava acertando, eu falei bem assim, errou. Andou mais que eu. Pois andou mais que o Carlos, pois é. Foi lá pra frente agora. A Vanessa era Nossa qual o senhora, coração? Eu sou a única que tô empacada aqui ainda no 0. Não, você e Júlia. É, eu e Júlia. Vanessa era a Lua, né? Acho que era. Foi lá pro Eu sou a mais linda. Vamos pro próximo, bora lá. Agora a Júlia que começa. Júlia, escolhe o número de 1 a 10. Júlia? 9? Sim. Volte uma casa. Eu não tenho nenhuma. Como tá no 0, continua no 0, Júlia. A sua vez. Agora, Carlos. Número 5. 12 é um dos meus divisores. Tem que pensar lá na tabela do 12. Conta de 12 em 12. Um desses resultados é esse número aí. Dá para dividir por 12 que não vai ter resto. Ai. Ui. Quase cai. Dá um chute aí, Carlos. 144? 144? Não. Mas 144 é um múltiplo de 12. Foi bem. Mas não é esse número. Qual que ele falou que eu não tava aqui? 144. Ah, tá. É um número que é divisível por 12, mas não é esse. Agora é... Deixa eu ver aqui. Opa, passei. Gustavo, se não me engano. Gustavo, isso. Gustavo, um número...
4 de novo. 4, né? Tenho 2 algarismos. Tem 2 algarismos? Deixa eu ver. Nós sabemos aqui que tem 2 algarismos. Essa aqui eu vou chutar. Eu acho que é 10. 10? Não. Ó, quando a gente fala que é divisível por 12, é um múltiplo de 12. Então, ó, 0, depois 12, 12 mais 12. 24. Se eu somo aqui, ó, 24 mais 12, 36, mais 12. Mais 12 aí vai dar 48. 48, mais 12, 60. mais 12, 72. mais 12, 84. mais 12. 96. E aí, se eu somar mais 12 de novo, passa de 2 algarismos, que aí vai para 100 e pouco. Então, é um desses. Na verdade, o 0 não, porque ele tem um algarismo só. É um desses números. Já dei uma dica boa aí para vocês, hein? É mesmo. Depois do Gustavo, Samara. Eu Vai lá, escolhe aí. vou no 10. Ganhe um palpite a qualquer hora. Samara, o que isso significa? Significa que nas próximas rodadas, mesmo que não seja a sua vez, mas se você quiser chutar, você pode chutar. Tá bom? Você pode Eba! a qualquer hora. E pode Tá chutar bom. agora também. Posso chutar agora também? À vontade. Ai, meu Deus. Mira aí e chuta. É a vez dela? Sim, é a vez da Samara agora. Depois a Vanessa e depois Júlia. Vai, vamos. 60. 60? Não, não é o 60. Vanessa, escolhe uma dica. Dos amarelos. Amarelos. Eu vou ir no 1. 1. Passe sua vez. Que azar. Júlia, agora é você. Sabia. Eu sabia, então porque esse falou. Vai, Júlia. 8. Minha metade. 2. Ah, agora já foi o 8. Entendi. Minha metade está entre 30 e 45. É um a metade de 30? Não, calma. É um número que quando eu dividi ele por 2, deu entre 30 e 45. Entendi. O número que eu dividi por 2, o resultado deu ali entre 30 e 45. 36? 36? Não, não é o 36. Voltou Agora para eu. Carlos. Escolhe aí. Número 3. 3. Estou entre 60 e 100. Estou Calma aí. Não. É um número maior que 60 ali, menor que 100. 75. 75? Não. Ó, lembra que é uma dessas opções aqui também, pessoal. Vocês estão esquecendo. Eu já até anotei aqui. Gustavo, vai. Hoje, número 7. 7. Meu algarismo das unidades é 4. Ah, é 4? Então... Ai, meu Deus. Não, agora eu tô em dúvida entre duas. Junta todas as dicas que já foram lidas. Vou falar mais não, Calma senão aí. a Samara vai me bater. Eu acho que é, né? Mas. Espera a sua vez, Samara. Espera a sua vez. Não é? Mas eu acho também, né? Mas. Se for o que eu tô Uma pensando. hora chega a sua vez. Uma hora chega a sua vez. Agora chega a vez. Vai, Gustavo. Vai, vamos... Qual dos dois, cara? Vamos chutar. Se não ganhar, não ganhou. Se perdeu, perdeu. Aí, bora 24, vai. 24, não. Vai, Samara. Vai, agora Eu acho tem que- que é 84. Aí, eu tava em dúvida em 84. Não, Aê! não, mano.
Samara, você Não, eu esqueceu que você tinha um palpite a qualquer hora. Você podia ter falado antes do Gustavo. Né? Meu Deus do céu. Mas era tipo assim, mas era a Eu vez tava- dele, né? Mas você Eu podia tenho- falar. Mas eu poderia muito, falar na vez palpite. dele, qualquer vez. Poderia falar. Ah, tá. Mas tá Mas agora bom. já foi. Ó, era tava maior em que dúvida. 60, Gustavo. Maior Então, que maior que 60. 60. Aí eu falei assim, não é o 24, é o 60, é o É, 84. Pois Eu, é. nossa, mas eu andei 2 casas, né? Eu fiquei Anda com pras casas. dúvida. Eu fiquei em dúvida Meu entre coração. esses dois. Eu fiquei- Só que eu chutei, né? Daí eu não. Pelo menos o eu- coração saiu do zero. É. Vamos lá, é o último agora, hein, pessoal? Nossa. Agora Agora eu Essa daqui. Eu vou Vanessa. botar de cara agora. Vamos ver, hein? Vanessa, escolhe. Acho que eu vou no 5. O 4 é meu, hein? 4 é meu. 10 é meu, 10 é meu. 2 e 3 são meus divisores. Ou seja, é um número que é par, é um número que dá para dividir por 3 e dá para dividir por 2. Falou isso antes, se eu não me engano, tá? Falou mesmo. Não, Tem que eu vários. saiba não. Falou sim. Falou. Vários números que dá para dividir por 2 e por 3. Pensem aí no número. Tá bem amplo ainda, tem muita possibilidade. Só dá um chute. É o É o... É o 3. Não. Qual dica? 10. É Quê? Avance 2 casas. Cagada. sortuda. Andou 2 casas para frente, Júlia. Vamos lá. Agora, Carlos. A centena e a dezena são 0. Misericórdia. É um número grandinho. Não, cara, tá muito fácil essa daí. Ó, Eu não sei qual é, não. unidade, dezena e centena. Dezena e centena é tá. 0. Tem. É, Vou até dar mais Sim. uma dica aqui, ó. Ele tem mais uma casa para cá. Número grande. 1000. 1000? Não, não é o número 1000. Nossa. não. Gustavo, escolhe a dica. Oi, eu vou 4. 4. O dele é o 4. Meu algarismo das unidades é o 2. É o número da sorte. É. Meu algarismo da Gustavo. unidade é 2. Então aqui é 2. Já tá bastante de dica aí, hein? Eu Olha acho, só um número eu agora. acho que eu sei, mais ou menos eu sei. Ou é um ou é outro. Diga, Gustavo. Não, o que espera a que sua vez. Tem que essa daqui, cara. Deixa eu ver aqui. Se ele acertar, ele anda 1, 2, 3, 4, acho que 6. você Isso me ajuda a acertar. Ela ganha, eu acho. Ai, cara, vai. Eu li um negocinho, não sei, mas vamos. Será que eu falo essa? Ali. Só não fala o que eu tô pensando. Ai, vai. Ó. 6.002, vai. 6.002, vai. 6.002? Não. Não é o Ai, tá bom. 6.002. Passou. Samara. Agora, Samara. É eu. É. Vamos no 7. Aham. É o 7. Sou menos de 150. 1.050. É, 1050, ó. Cabeça. Ah, não, cara. Não acredito. Eu sou menor do que 1.000 Agora pensa aí, Mano, eu não sei. Eu vou chutar. Eu não sei. quando não é saber- 1102. Qual? Coloca um na frente e fica 1002. E como é que lê esse número aqui? Sei lá. Geral saiu. Vai. 102. 1102. 1.002. É porque 1002. o negócio- Vou aceitar o negócio- que você falou. 1.002, tá Não. certo. Tá Não, certo? mas- não, se ela não soubesse também, sou menor do que 1.050. Ou Não, na hora que... Quem foi que escolheu... Quem foi que escolheu o 6, eu acho? o 1.050 tava ali mostrando, é 1.000 e é menor do que 1.000.
Isso, menor do que 1.000. Acaba Aí que horas? você falou 6 e o quê? 6.002. Então, aí eu falei assim, não chuta que eu ia colocar 1, né? Aí eu Não, pensei tô que no você colocar 1 8. também. Você é qual, ô Samara? Coração? É o meu É. coração. Tô aqui na casa 7. Nossa Senhora. Meninas, então o grande Mais ganhador uma de pessoa- hoje foi Gustavo. Foi lá na frente aquela hora que ele acertou no primeira dica. Mas todos foram muito Então, bons. quem é a carinha aqui que tá na frente? Gustavo, É ele o acertou Gustavo. aquela hora com uma dica só. Ah, é? Nossa, Foi. Até agora, só uma mas dica. calma, eu vou passar dele. Gostaram do jogo? Gostei. Gostei. Esse é só um aperitivo, né? Os meninos que já foram meu aluno ano passado sabem que eu tenho esse jogo no tabuleiro, com cartinha. Eu. Dá pra jogar lá na sala, é bem Eu legal. quem? Aí, quando a gente voltar a ter as aulas presenciais, a gente tem esse jogo lá e aí dá pra fazer E lá. quem ganhou? Gustavo ganhou! É, Gustavo. Parabéns, Gustavo! Parabéns! Agora é fazer o que agora, Eu professor? fui Agora é fazer o que agora? Agora acabou! Eu fui qual mesmo? Vamos Eu fui a despedir. segunda? Quer ver? E as outras aulas é a mesma hora? As outras aulas? É, normalmente é a mesma hora. Aqui, ó, o Gustavo é- ganhou, a Vanessa ficou em segundo, não foi? Eu fiquei A em Mari em terceiro. terceiro, o Carlos em quarto e o fiquei na- Júlio em quinto. Tá. Pelo menos eu saí do zero, né? É, foi bem. Começa aqui horas, Você professor, as acertou aulas? 2, só que você acertou com pouca dica. É. Meninos, muito obrigada pela participação de vocês. Foi ótimo hoje. Gostei muito de vocês estarem aqui junto comigo. Até semana que vem.